Bom, acabou as eleições e agora o Congresso Nacional retoma a votação de propostas importantes, como a regulamentação da reforma tributária, né? Um assunto importante que deve impactar a economia do nosso país. Vamos acompanhar. Nas ruas, todo mundo sabe, tem de gastar menos para equilibrar as contas. Porque senão, depois não dá conta mais de colocar em ordem. No governo é mais ou menos a mesma coisa e a equipe do planejamento já tem um esboço de um corte nos gastos públicos. Antes, no entanto, o ministro da Fazenda vai fazer um pente fino nos cálculos e o texto segue para que Lula bata o martelo. Hoje, Simone Tebet reforçou. Nós temos a coragem de cortar aquilo que é ineficiente. Erros, fraudes já foram cortados no ano de 2023, porque eles vieram fruto da pandemia. A ideia é congelar entre 30 e 50 bilhões de reais. Pelo menos 5 bi viriam do fim dos supersalários do setor público. Cerca de 60% dos servidores estaduais e 30% dos federais ganham com a soma dos chamados penduricalhos mais que os R$ 44 mil por mês que os ministros do Supremo recebem e deveriam ser o limite. Outra proposta defendida no planejamento é diminuir o seguro-desemprego com base no tamanho da multa do FGTS. Quanto maior o repasse ao trabalhador, menor o valor das parcelas do seguro. No Congresso, o clima é de página virada após as eleições. A promessa é votar propostas com impacto real na vida da população, depois de quase 6 meses devagar, quase parando. Uma delas é a regulamentação da reforma tributária, que unifica 5 impostos e está no Senado desde julho. A proposta isenta de impostos produtos da cesta básica, remédios e estabelece uma devolução para consumidores mais pobres na hora da compra do gás, por exemplo. Governo e oposição afirmam que dá tempo de aprovar o texto até dezembro e esta semana já será um teste. São muitos assuntos importantes que serão discutidos aí até o final do ano, além do orçamento. É uma preocupação importante em relação à economia do nosso país, né? Como é que fica? E para você ver como que a eleição ela acaba travando o trabalho do Congresso Nacional. Ou seja, nós temos eleição a cada 2 anos. E a pergunta que a gente faz é, será que não era melhor unificar as eleições todas para o mesmo período? Ou aumentar ali o tempo de mandato e acabar de vez com a reeleição? Porque você vê... votação dos projetos, eles acabam parando e essa discussão é parada no período eleitoral. Então, a cada 2 anos, há uma pausa ali. E aí a gente não está nem falando do período de recesso e de férias, né? Que tem as pausas aí no meio do ano e final do ano. Ou seja, o período eleitoral acaba, assim, atrapalhando um pouco o andamento das pautas nacionais aqui no Brasil.